Na aula de hoje nós vamos ver sobre painel elétrico contendo motores, como fazer o dimensionamento dos condutores dos circuitos de acionamento dos motores. Geralmente está ligado na saída digital quando o painel tem série P. Aqui é o aspecto físico, né, de um painel, nesse caso um painel de automação, né, que tem, aqui a gente pode ver 4 módulos, né, mais um quinto módulo armário aqui. Geralmente tem 2,10 m, 2,20 m de altura esses painéis aqui. No caso, quando é um painel com saída série P, né, a gente vai ter o saída cartão digital do CLP, aqui então o CPU do CLP manda um comando de acionamento para a saída digital, e essa saída digital vai acionar a bobina do contator, o contator vai fechar e vai acionar o motor. Então a gente vai hoje calcular o condutor, dimensionar o condutor e também fazer a escolha o dimensionamento do condutor e do relé térmico. Aqui, então, a gente tem a linha de comando, né? E aqui a gente tem a linha de força do motor. Por exemplo, aqui ele poderia estar ligado em 380 trifásico ou 220 trifásico. Essa simbologia aqui quer dizer que são 3 fases e um terra, né? Nesse diagrama unifilar. E aqui a gente tem os limites de queda de tensão no caso de painéis. Aqui a gente pode considerar um caso de distribuição elétrica, né? Então, no caso, quando a gente tem a entrega em baixa tensão pela concessionária, a gente tem os limites de queda de tensão aqui, que pode ter em cada trecho, né? Aqui soma 5%. E no caso B, quando tem uma cabine primária, né, uma subestação no empreendimento, então a gente vê que a soma aqui da queda de tensão pode ser 7%, porque aqui você tendo a cabine primária, você pode regular o tap do transformador para ter a tensão nominal aqui na saída dele. No caso, quando é a concessionária, então ele está ligado na rede de distribuição e aí já pode estar vindo com uma queda de tensão. Então, internamente no seu empreendimento, a queda de tensão tem que ser menor do que no caso quando você tem um transformador dentro do seu empreendimento. Então, assim, quando a gente faz o cálculo dos condutores, né, que vai alimentar o motor elétrico, existem 3 critérios, né, para você fazer a escolha do condutor. Então você primeiro vê pela primeira forma, né, primeira condição, você vai calcular a capacidade de condução de corrente elétrica do condutor, né? Quanto aquele condutor consegue transportar de corrente elétrica. Agora, quando a distância da carga é muito longa, é muito longe, a carga é muito longe do painel elétrico, então pode haver uma queda de tensão no próprio cabo de alimentação, no condutor. Então, nesse caso, nas distâncias maiores, você tem que escolher um condutor, uma bitola maior, para que a queda de tensão no condutor seja menor. Então, nas distâncias maiores, você tem que fazer essa consideração aqui e talvez tenha que usar um condutor de uma bitola maior. Além disso, o seu condutor tem que suportar a corrente de curto-circuito por um certo tempo. Nós vamos ver hoje mais a primeira condição e a segunda condição. E aí, depois, na sequência, a gente vai calcular o dispositivo de proteção, que é um fusível disjuntor, e esse fusível disjuntor é calculado para proteger o cabo elétrico, evitando o seu superaquecimento e a possibilidade de incêndio.
A gente vai ver com mais detalhes, né? O disjuntor, ele pode ser reutilizado, ele desarma e você arma novamente. Então ele é mais prático, né, do que o fusível, que você acaba tendo que trocar toda vez que ele queima. E aí construtivamente, o disjuntor para funcionar, ele tem que ter o acionamento térmico e o acionamento magnético. O térmico para sobrecorrentes e o magnético para curto-circuito. A gente vai ver isso mais em detalhe em aulas subsequentes. Agora, quando a gente calculou com o condutor, a gente tem que considerar a forma de instalação do condutor, porque conforme a forma como ele está montado, ele pode conduzir mais corrente ou menos. Porque assim, no caso, quando ele está montado ao ar livre, então fica mais fácil, né, a dissipação de calor. Então, os cabos montados ao ar livre, ele pode conduzir uma corrente maior, por exemplo, do que um cabo que está instalado dentro de um eletroduto. Porque ali dentro do eletroduto vai gerar calor e a dissipação não é tão boa, não tem ar circulando. E aí existem essas codificações de letra aqui para cada forma de instalação. Então, por exemplo, A1, condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolada. Referência C, cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira. G, cabos unipolares espaçados ao ar livre. Quer dizer, além de estar ao ar livre, tem um espaçamento entre eles, o que facilita a dissipação de calor. Então, como a gente viu, no painel de automação, cada saída digital do CLP alimenta uma carga, por exemplo, um motor elétrico, conforme a gente viu lá na figura 2, né? Aquela saída do CLP alimentando um motor elétrico. Então, a gente já viu as três condições, né? E aí a gente calcula a corrente. Então, através dessa fórmula aqui, IB é a corrente de projeto, no caso, se é um circuito trifásico, né, tem o raiz de 3 aqui. Quando o circuito monofásico é S sobre V. Isso daqui quando você tem uma carga em kVA, né? Agora, no caso de motores elétricos, existe uma tabela que fornece as correntes do motor, tabela dos motores. Exemplo aqui é a tabela dos motores, aqui é um motor trifásico IP55. Então a gente tem aqui esse catálogo da WEG, né? Motor de 2 polos. Então, motor de 1 CV, a corrente nominal em 220 volts vai ser 3,01 amperes. Daqui é o motor trifásico da WEG. No caso dos motores, no caso do motor, tendo verificado a corrente nominal do motor, o INM, na tabela do motor, então a corrente do projeto é dado por essa fórmula aqui, 1,25 INM. Tem uma folga aqui de 25% acima da corrente nominal do motor. E aí, assim, pelo critério 1, capacidade de condução de corrente, a gente calcula um I''B, né, que é uma corrente corrigida do projeto. Ela é corrigida por quê? Essa corrente B que nós calculamos, quando o motor está, por exemplo, num eletroduto, e tem mais de um circuito dentro do eletroduto, a capacidade de condução de corrente cai. Tem que fazer uma correção. E também tem um fator de correção de temperatura. Você calcula
para uma temperatura de 30 graus, temperatura ambiente. Mas, por exemplo, se você estiver trabalhando num local cuja temperatura seja 50 graus, então o seu cabo já está mais aquecido, né? Então ele não vai poder conduzir tanta corrente assim. Então você tem que fazer uma correção na capacidade de condução de corrente do seu condutor. Aí a gente tem as tabelas, né? Aqueles valores F1 e F2 são tabelados. Tabela de correção, temperatura. E aqui a tabela 3, que é em relação à quantidade de condutores de circuitos, né? Dentro de um eletroduto. E aí assim, pode ser eletroduto, também pode ser eletrocalha, né? Ou leito de cabos. Então aqui está falando, por exemplo, camada única em bandeja perfurada, camada única em leito. Ou, por exemplo, feixe de cabos ao ar livre. O critério 2, pela queda de tensão, a gente tem a fórmula aqui que dá, né, a seção do condutor conforme a queda de tensão admissível. Então, isso já é dado por uma fórmula. A gente consegue chegar direto na seção do condutor, em milímetros quadrados. Então, conforme a gente viu lá na figura 2, tendo dimensionado o cabo, então, como que é feito o acionamento do motor? Ele é feito através de contatores, né? E a proteção de sobrecarga é o relé bimetálico que faz. Então, a gente faz também a escolha, o dimensionamento dos contatores e dos relés bimetálicos. Então, conforme a corrente do condutor, do motor, corrente verificada em catálogo, a gente consegue dimensionar o contator e também consegue dimensionar o relé térmico. Tem uma correção da corrente do motor, da corrente nominal do motor, por esse fator aqui K2. Então, nessa fórmula aqui, a gente vê o K2, que é o fator de multiplicação, né, ou de correção, é 1,25 para motores com fator de serviço igual ou superior a 1,15, ou K2 igual a 1,15 para motores sem fator de serviço. A gente tem o catálogo dos contatores e relé térmico, né? Aqui, por exemplo, o catálogo da WEG, e lá eles têm a especificação, mostra a especificação, dimensionamento, valores nominais de capacidade dos contatores, né? de toda a linha. Aqui, por exemplo, a gente tem o contator CWM1811-30. Então, em 220 volts, ele pode suportar um motor de 4,5 kW ou 6 cavalos. Isso corresponde a uma corrente AC3 de 18 amperes ou uma corrente AC1 de 32 amperes. Então aqui a gente tem para tensão de 220, 380, 440, 660. E aqui o código de referência dele, para você fazer a compra, né, especificação. E aí aqui fala que é para completar com a tensão de comando, né, porque a bobina pode ser 24 volts corrente contínua, 24 volts corrente alternada, 110 volts alternado. Então tem que ser colocado aqui a tensão de comando do contator. E aqui assim, a gente tem os contatos auxiliares do contator, né, para fazer o comando, né? Por exemplo, pode ligar uma lâmpada quando aciona o contator, então isso pode ser feito através de um contato auxiliar. Então a gente tem, você pode especificar, por exemplo,
um contato normal aberto e um contato normal fechado. Então, esse código seria então para um contato auxiliar 1NA e um contato NF. O relé de sobrecorrente nós temos aqui, e aí tem a informação que você necessita para dimensionamento e escolha do relé térmico, é a faixa de corrente ajustável nele, né? Então aqui a gente tem a faixa de corrente, nesse caso, por exemplo, 10 a 15. E é interessante a gente tem situações assim, que o relé térmico, às vezes ele tem a mesma faixa de corrente, mas ele está relacionado a correntes ou tamanhos diferentes do relé térmico. Então, você pode, para a mesma faixa de corrente, ter um relé térmico maior e outro menor, porque ele vai encaixado no seu contator. Então, você vai ter que escolher o correspondente que encaixe no contator que você definiu para aquele motor do circuito. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Exemplo 1. Dimensionar os condutores para instalação de um motor de 10 cavalos 220 volts trifásico 1740 RPM. Os condutores serão instalados dentro de um eletroduto aparente com mais 2 circuitos e distantes do quadro de distribuição de força QDF de 20 metros. Considerando uma temperatura ambiente de 25 graus, isolação PVC, motor sem fator de serviço e condutores unipolares. Então, do catálogo de motores, um motor de 10 cavalos, 220 volts trifásico, tem uma corrente de 25,5 amperes. Esse daqui é a corrente nominal do motor. Então, qual seria a corrente do projeto então? A corrente do projeto então, o IB é 1,25 a corrente nominal do motor. Então, nesse caso, 31,87. Corrente de projeto corrigida. Então, a gente vai ter que fazer a correção do IB para o IB', considerando o fator de agrupamento e o fator de temperatura. Então, com essas informações aqui de temperatura, né, 25 graus, e de quantidade de circuitos dentro do eletroduto, mais dois circuitos, né, dentro do eletroduto, olhando na tabela, consultando a tabela, nós temos F1 igual a 0,7, fator de agrupamento, F2 1,06, fator de temperatura. Substituindo na fórmula, nós vamos ter uma corrente corrigida de 42,95 amperes. Então, conforme o enunciado, o condutor vai ser cabo unipolar, isolação de PVC, montado em eletroduto aparente, maneira de instalar B1, e o circuito é trifásico. Então aqui foi feita a consulta na tabela para obter os valores, né? Tabela do motor, onde você vê a corrente nominal. Então a gente vê aqui para a maneira de instalar B1, um cabo de 10 milímetros para um circuito trifásico pode conduzir até 50 amperes. No modo de instalação B1. Então, verificando a tabela 4, nós temos para o cabo de 10 milímetros quadrados, tem capacidade de 50 amperes. Circuito trifásico, modo de instalar B1.
E o segundo critério, né, queda de tensão, nós temos a fórmula da seção, que já dá diretamente a seção em milímetros quadrados, já para o circuito trifásico. Substituindo os valores, né, que a gente tem no enunciado, a gente vai chegar numa seção de 4,40 milímetros quadrados. O valor comercial logo acima é um cabo de 6 milímetros quadrados. Então, pelo critério 1, nós temos 10 milímetros quadrados, pelo critério 2, 6 milímetros quadrados. Então, nós vamos escolher o cabo de maior bitola entre os dois. Então, no caso, vai ser o cabo de 10 milímetros quadrados. O dimensionamento do condutor, nós pegamos o catálogo dos contadores tripolares de 9 a 40 amperes. No caso de 220 trifásico, né, o contador CWM321130, ele aciona, chaveia, né, motores de até 9,2 kW ou 12,5 CVs. Então, com uma corrente AC3 de 32 amperes. Esse mesmo contador para a corrente AC1, ele pode chavear cargas de até 60 amperes. Nós vamos ver essa diferença entre AC1 e AC3 logo na frente. Então, é aqui a carga AC1, são cargas não resistivas, né? Geralmente é resistência, por exemplo, fornos de resistência. Corrente AC3, partida de motores com rotor em gaiola, desligamento em regime. Aí a gente tem também o AC2, partida de motores com rotor bobinado, freagem por contracorrente, frenagem por contracorrente e reversão. AC4, partidas de motores com rotor de gaiola, frenagem por contracorrente, reversão e serviço intermitente. Então, esse daqui é o significado das correntes AC1, AC2, AC3, AC4 que nós temos nos catálogos de condutores. Continuando lá o cálculo do relé térmico, então nós temos que calcular a corrente corrigida, né, pelo fator K2. No caso, é 1,15 para motores sem fator de serviço. Então, nós vamos ter uma corrente de 29,32 amperes. Então, no catálogo dos contadores, na parte de relé térmico, nós vamos ter esse contador aqui, o CWM32, de 25 a 40 amperes, né? Então, esse seria o caso, o contador, o relé térmico, que encaixa no contador CWM32. A gente vê que para a corrente próxima, né, por exemplo, esse de 22 a 32, ele tem uma corrente próxima também, mas ele é para utilização no contador CWM9. Então, não, fisicamente não encaixa no contador CWM32. Então, a gente tem também softwares, né, que os fabricantes dos cabos ou contadores, fabricantes de material elétrico, fornecem. Por exemplo, da Nexans tem o software SDN e a ABB tem o software DOC 3.0. Então, essas condições que nós vimos de agrupamento, queda de tensão, correção pela temperatura ambiente, essas correções já estão internamente no software, então você coloca os valores e obtém o valor do cabo já, também através do software se quiser.
nós temos o exercício proposto. Dimensionar os condutores para a instalação de um motor de 20 cavalos, 220 volts trifásico, 1740 RPM. Os condutores serão instalados dentro de eletrodutos aparentes, com mais 3 circuitos e distante do quadro de distribuição de força de 50 metros, considerando a temperatura ambiente de 40 graus centígrados, isolação PVC, motor sem fator de serviço e condutores unipolares. Como referências, né, nós temos instalações elétricas industriais do João Mamed Filho, instalações elétricas do Norberto Neri.